Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir, o podcast que facilita e descomplica a sua vida na engenharia e na construção. Então, se você quer estar por dentro de várias inovações e vários temas importantes para a engenharia e para a construção, você tem que estar aqui já inscrito no canal, curtindo, compartilhando e divulgando para os seus amigos. É isso aí. E o tema de hoje, meu amigo, é um negócio internacional, velho. Internacional, a gente trouxe convidado internacional, viu? O primeiro convidado internacional. Primeiro convidado internacional, E ele não vai falar brasileiro aqui, melhor ainda para você entender, né? A gente vai falar sobre a segurança das edificações, principais diferenças entre as estruturas europeias e brasileiras, porque o nosso convidado, ele projeta estruturas na Europa. Exatamente. E estamos aqui hoje com Igor Bezerra Nunes, um amigo de infância. Estudamos juntos, só na formação ele escolheu engenharia civil também, mas se formou em outra faculdade, né? A gente vai falar sobre isso já. É um cara especialista em cálculo estrutural, especialista em estruturas metálicas, tem o diploma, duplo diploma no Brasil e na Europa, e hoje é empresário e engenheiro na França. Estamos aqui com o Igor. No Brasil também, né? No Brasil também, exatamente. Ou seja, muito rico. A realidade se fosse essa. Muito trabalhador. Agora a pergunta que não quer... Mas anda de Porsche. É rico. A pergunta que não quer calar. Foi tu que influenciou ele ou ele que influenciou a ser engenheiro? Porque vocês amigos, os dois engenheiros, tem alguma coisa errada aí. Boa pergunta. Aí tu tem que responder. Rapaz, é uma pergunta bem cabulosa, porque eu nunca pensei nisso. Um influenciou o outro. Não é possível que os dois ao mesmo tempo... Vamos ser engenheiro? Vamos, meu irmão. Gel sempre foi um cara fora da curva. Eu sempre digo isso com amigos em comum, porque Gel dava aula pra gente no colégio. Tipo, tinha aula do professor normal. Era um colégio bom, né, de Olinda, mas para toda a classe social, quase praticamente, então tudo bem misturado. E não todo mundo tinha aquela condição de fazer cursinho que rolava muito para passar no vestibular na época, né? Hoje é só Enem. Então o cursinho era Gel. Gel dava aula depois da aula para todo mundo. Isoladas então, do Gel. Então talvez de uma maneira meio que inconsciente, velho. Talvez tenha tido esse lance de influência e querer seguir o mesmo passo. Massa, velho. Que massa. Eu fui ser empresário primeiro, então talvez... Tô te imitando desde então, né, velho? Eu já comecei a imitar pelo bronzeado, mas os outros caminhos... Não, bronzeado não imitou, não. Tô tirando. E segundo passo foi que no ano da gente, não sei se tu se lembra, mas foi o primeiro ano da engenharia ser unificadas. Que você não entrava mais pro CTG na Federal. E... na minha... Se conversava muito dessa forma na minha família, era tipo, você para se dar bem tem que estudar, tem que ter um diploma. Hoje em dia as coisas mudaram bastante, inclusive com a internet, a gente acho pode que escalar. a conversa de toda a família na época, né? Tem que ser engenheiro, advogado ou médico, né? Exatamente, ia falar a mesma coisa. Só que, olha, a concorrência de medicina tá uma coisa de louco. Advogado também, e com essas engenharias unificadas, eu lembro até hoje, a concorrência estava dando 4-1. Então, enquanto tipo, outros grandes cursos estavam tipo 30, 50-1. Fiz, vai ser na engenharia. As três opções é a mais acessível. Aí daí passei na UFPE e tu foi pra UPE, né? Isso. Foi aí que os caminhos se desviaram um pouco. Se desviaram. Bacana, velho. Conta um pouquinho aí do teu currículo, se apresenta pra gente conhecer. O que você fez, onde você se formou, conta aí um pouco da sua experiência. Então, eu comecei o curso de engenharia unificada na UFPE, já queria fazer engenharia civil, e sempre teve uma pessoa, um grande amigo do meu tio, que era engenheiro, trabalhava na Angola, e pra mim era meio que uma referência. Pô, o cara tá bem sucedido porque é engenheiro. Ganha em dólar. E eu tava bem bagunceiro nessa época, na época que a gente era tipo terceiro ano, gostava de fazer essas coisas. E esse cara veio conversar comigo. Eu acho que ele tava percebendo que eu tava querendo desandar. Desviando, E veio me buscar uma tarde pra conversar. Tudo. Ele ainda é muito próximo da minha família. E a gente andando de carro por Olinda, ele disse, tá vendo, velho? Tem tanta coisa de infraestrutura pra ser feita nessa cidade. Então, se você for engenheiro, nunca vai faltar trabalho. Aí ficou. Foi uma sementinha. Então, já entrei na UFPE querendo ser engenheiro civil. E logo de começo, já tinham anunciado que quem fosse o primeiro lugar em relação aos alunos, né, daquela entrada, teria a chance de fazer uma parte do curso no exterior, que é essa graduação sanduíche. E na época o programa
que estava dando essa possibilidade, era a Braftec, Que depois virou Ciência Sem Fronteiras. Fronteiras, que era um incentivo bem legal do governo naquela época. Acredito que hoje ainda tem esse tipo de incentivo, não sei tanto. Mas na UFPE, principalmente, tinha muito, né? Até para a parte acadêmica, IC, outros convênios, né? Para pesquisa de petróleo e outra. Eu fiz, pô, velho, se não for nessa oportunidade que eu vá para o exterior, eu não vou mais nunca. Porque só quando for muito rico, talvez, e ter a grana para poder financiar uma viagem dessa. Aí agarrei. Então parei de fazer churrasco, só estudando. A UFPE tem realmente um ritmo muito pesado. Já era aluno de IC também para poder ter uma rendazinha extra. E IC é iniciação científica. E fui colocando isso em prioridade para poder ter notas boas. Acabei não sendo o primeiro lugar na minha promoção. Tinha uma mocinha. Não pode falar nome, né? Não sei. Pode. Vai falar bem? Se ela não vinha reclamar depois nos comentários, tá tudo Eu certo. acho que ela não estava nem tão ligada nesse lance, porque para mim era uma competição interna minha mesmo, eu estava fazendo com todo mundo, mas não sabia muito quem estava nessa ideia, né? Inclusive não queria nem falar para a galera também não começar a ter essa ideia. E daí que ficava naquela, pô, ela tá com a nota melhor que eu, mas ela não tava nem afim, eu acho, de viajar. Então, acho que tem outras oportunidades e possibilidades além da França. Mas para a França não precisava falar o francês. Era melhor, né? Mas não tinha aquela obrigação. A nota prevalecia em relação a ter o domínio do idioma. Aí meti a cara. Me inscrevi, aceitaram. Tinham várias faculdades. Mas tu fez prova de francês, né? Não fiz. Para essa seleção, não. Ah, tá. Mas aí escolhi a faculdade, a gente ia um pouco antes para ter um curso intensivo, né? Escolhi uma boa faculdade que é de renome lá, que foi bacana. Qual é o nome da faculdade? ESTP, que traduzindo fica Escola Especial de Obras Públicas. Você queria falar em francês. Eu posso falar em francês? Pode falar em francês. École Spéciale des Travaux Publics. É bonito demais, E né? Não entendi nada. E é uma escola privada, mas de renome lá. Então o profissional que sai dessa faculdade, ele tem muitas oportunidades de trabalho. E o lance legal dessa faculdade é que ela é bem voltada para o mercado de trabalho. Inclusive vão ter profissionais que atuaram realmente no mercado de trabalho, que estão lá dando aula, que é bem apegada ao UPE, que era o lance que me faltava um pouco na UFPE. Que tem grandes nomes, grandes pesquisadores, doutores, pós-doutores, mas muitas vezes nem tanto contato prático dali do campo, né, da obra. E essa faculdade veio completar um pouco isso. Só uma dúvida. Você disse que a faculdade era particular, então quem pagou o teu estudo lá foi o governo? Ou foi você? Então, não fui eu, mas tem uma sutilidade nisso aí, é que essas faculdades de fora, elas têm um ranking, né, um score, que vai ser dado em função das parcerias que elas vão ter no internacional. Então, para elas é interessante ter um aluno estrangeiro lá. Mesmo que não pague, né? Mesmo que não pague. Então, massa. eu era isentado desse pagamento, Massa. mas acredito que o governo teria pago, se fosse o caso. Mas eles financiaram minha estada lá, que era um dinheiro bom. Inclusive, em comparação aos outros alunos que vinham de outros países também fazer o mesmo intercâmbio, o Brasil dava uma bolsa que era muito boa, porque dava para morar bem, dava para viajar, não dava para ostentar, entre aspas, mas dava para ter uma vida massa. Entendi. E uma experiência legal no exterior. E daí fui para lá fazer o que eles chamavam de duplo diploma, uma graduação sanduíche. Eu acho que esse termo foi muito utilizado aqui na época. E moral Mas da história. eu lembro que você falou que estudou uma gramáticazinha de francês para poder fazer uma prova. Porque faz parte do diploma. Lá o engenheiro ele tem que ter proficiência na língua. Então eu tive que fazer esse estudo para poder ter o diploma lá, não só de francês como de inglês. Então o cara que tem um diploma de engenheiro lá, tem que falar francês e inglês. tem que ter uma língua estrangeira com proficiência comprovada por um exame, né? Então no caso eu tive que fazer nas duas línguas para ter o diploma de lá. E daí voltei. O investimento do governo brasileiro obrigava um período de interstício aqui de 2 anos no mínimo, que é uma forma de rentabilizar o investimento dele, porque ele queria uma mão de obra capacitada para investir no Brasil, né? Só que quando eu voltei foi em 2014, 2015, no meio da Lava Jato, aquela complicação todinha nas construtoras. Cheguei a trabalhar 1 ano e meio aqui.
e pedir, na época o programa era a CAPES, o organizador do programa Braftec, e pedir a CAPES isenção do período interstício. Não espero que o fato de eu estar falando eles voltem atrás. Não, mas já autorizaram, já tá lá atrás, já E passou. agora que eles vão ver sei lá, uma pessoa do programa deles que teve sucesso na profissão. E estou investindo aqui também, então não tá é só. possível. Não é possível. É verdade, é verdade. E o que acontece? Disse, tá em crise, não tem oportunidade de trabalho, posso voltar? E daí pude voltar, pelo fato de ter o diploma francês, né? Aqui no Brasil, nesse 1 ano e pouco, eu ainda cheguei a trabalhar bastante com estrutura metálica, com o empresário daqui, Sávio Neiva. Foi uma figura bem importante no desenvolvimento do meu perfil de investidor. E ele trabalha bastante com light steel framing, que é uma metodologia construtiva de aço leve, que eu acho que vocês já devem ter, inclusive, abordado aqui já em pauta. Ainda não, mas especificamente sobre ele, não. A gente teve um episódio sobre estrutura metálica. precisamos, falou um pouco de tudo, precisamos de um convidado nessa área aí. Pronto, então fiquei Se puder indicar, estamos aceitando. Se ele já não fosse voltar para a França agora, essa semana, é sua especialidade o steel frame? Sei muito de steel frame, mas minha especialização na França, estrutura metálica, que veio graças a essa experiência no Brasil, com estrutura leve. A partir daí eu tive essa sede de querer ter mais contato com estrutura metálica, porque eu via que estava o mercado, na época, não sei como está hoje, né? Em Pernambuco estava muito deixando a desejar em termos de estrutura metálica. Então, eu acredito que hoje ainda seja uma oportunidade bastante, que seja leve ou pesada, de estar explorando esse tipo de construção pela agilidade, a performance que seja estrutural ou de custo, né? Que possa estar agregado a esse tipo de exposição construtiva. E então tive essa sede de querer mais. Eu fiz, tenho que me especializar. O que eu tinha aprendido na UFPE foi muito raso. É o que a gente até já teve uma conversa sobre isso antes. Na UPE não sei como acontecia, mas sentia que o mercado podia ter mais lance em termos de estrutura metálica, e fui fazer essa especialização na França, né? Paga, mas para cálculo estrutural de estrutura metálica, num organismo que se chama CHEC, que é Centro de Estudos Superiores, CHEC, da construção, Centre de Haute Étude de la Construction, e a parte que eu estava era o metal, aí se transforma em CHEME, essa sigla, que é Centre de Haute Étude du Metal, que é Centro dos Estudos Superiores do Metal, que fala muito de todo o apanhado normativo, né, de onde vieram os eurocódigos, porque foram feitos dessa forma. Os eurocódigos seriam as normas brasileiras, o equivalente às normas da brasileiras. BNT aqui, né? Entendi. De onde vem, porque vem, como calcular o vento, como calcular a neve, como calcular os abalos sísmicos. Que lá já tem outros complicadores para o cálculo estrutural, né? Com Inclusive, certeza. era até uma dúvida, só um parênteses, que a dúvida é a seguinte. Na União Europeia, os eurocódigos são unificados ou cada país tem o seu? Não, são eurocódigos, né? São unificados, mas, claro, tem as adaptações para cada país, que não vão ser expostos aos mesmos riscos, ou por um aspecto cultural que conta bastante. Precisam de algumas adaptações de cálculo, até para se adequar ao perfil do mercado ou a um material que seja mais disponível ou outro. E para poder fazer essa adaptação, eles criam anexos, que eles chamam de anexos nacionais. Aí daí você vai ter a filosofia de cálculo da norma, que vai ser o eurocódigo, e depois, para cada país, você vai puxar um anexozinho para ver se o valor que eles estão indicando na norma continua o mesmo ou vai ter uma pequena alteração, tipo de um coeficiente, alguma forma de fazer uma combinação de cálculo. Nossa. Mas é uma pergunta bem pertinente. E o que é legal nesse eurocódigo é que, tipo, se eu sei a filosofia do eurocódigo, eu posso projetar hoje na França, posso projetar em Portugal, posso projetar na Itália, a gente já fez projeto para a Espanha, sabe? A gente pode projetar para várias ilhas que estão com, sei lá, exposição de problema climático mais rigoroso. Que avançando um pouquinho na história dele, né? Você trabalhou e hoje já tem a sua empresa de cálculo lá na França. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Depois dessa especialização, daí explodiu. Fiz, velho, massa, adoro, realmente gosto de estrutura metálica
E me senti preparado realmente para ter minha própria empresa. Entrei no mercado de trabalho de maneira até rápida, por causa dessa especialização que abriu muita porta, mas eu acho que coisa de um ano e meio já estava conversando inclusive com o Gel para ver as possibilidades de investimento, de criar uma empresa. Comecei a fazer bastante laudo desde aquela época aqui para o Brasil, para painel solar, para diagnóstico estrutural, para ver se uma estrutura está ainda Estável, né? Se não tem risco de se não tem queda. patologia, se está tudo ok, se pode habilitar uma nova utilização, se a capacidade de carga é suficiente para, sei lá, para instalar um equipamento. Então a gente começou a bastante fazer isso, inclusive a gente fazia muita sondagem, porque uma problemática de grandes cidades é que muitas vezes não tem mais espaço para construir, o mais barato é aproveitar a estrutura que está em loco, e daí a gente precisa saber como foi construído, então tem que realmente fazer sondagem, ver como é que está a disposição do vergalhão, se é suficiente, fazer um contracálculo, né, para ver se tudo está ok, ou reforçar ou validar, né, o uso através de laudo de uma estrutura. Bacana. Impressionante a história, né, velho? Eu lá atrás, quando eu conheci o Ciência na Fronteira, eu não sabia que tinha tanto poder, assim, de transformar vidas e de criar profissionais como você. Deve ter surgido muitos profissionais igual você Com certeza. a partir desse programa, velho. Parabéns aí ao governo. E é uma pauta que sempre é falada, né? A importância de você investir na educação, né? Na parte de educação, na parte de pesquisa, na parte de especialização. Pois é. E aí tem um efeito rebote que é imenso, porque esse é o impacto na minha vida, mas o que eu pude produzir que já teve impacto em várias outras, né? Também. Tipo, você lá abriu uma empresa que hoje tem um número tal de empregados que estão melhorando a vida deles, que podem até dizer, pô, vai, quero ir pro exterior talvez também. Exatamente. Me aperfeiçoar, fazer uma especialização e etc. Agora, vê só, pra gente começar a parte técnica, começar o fio da meada. Quais são as principais diferenças que você acha aí da estrutura, por exemplo, o dimensionamento de uma estrutura europeia e uma brasileira? Porque o prédio tem que ficar em pé do mesmo jeito, tem o peso do mesmo jeito. O que é que tem de tão diferente aí que você... Tem em termos de normas técnicas ou da engenharia propriamente dita, da filosofia de cálculo? Engenharia, especificidades, o que você achar. Tem um lance que é o lance climático, né? Que vai depender da região onde a obra e a edificação vai ser criada. Mas, na Europa tem neve, né? Que a gente já não tem. Por exemplo, a gente pode ter algumas áreas muito vento, onde não em todos os lugares da Europa terão. Mas é um assunto que até foi levantado nessa época dessa especialização, que eles se perguntaram, o Eurocódigo, ele é otimizado ou está superdimensionando as estruturas? E ele simplesmente entra num acordo, de tipo, não entrar nesse lance de analisar isso, e estabelecer que o Eurocódigo é a norma. Então, e a gente tem que jogar conforme essa regra aqui, para não ter disparidade até em termos de mercado, né, comercial, em relação à obra que vai ser mais otimizada ou não. Então, definiram aquilo como norma e não vamos mais tocar no assunto se está superdimensionado ou não, se está deixando a desejar em relação a outras normas. Então, é uma comparação que não se faz tanto. Mas eu, como engenheiro calculista, tendo realizado edificações aqui e lá também, eu percebo que na Europa realmente uma mesma edificação, por exemplo, um sobrado, vão ter estruturas muito mais robustas na Europa do que no Brasil. Porque, vê só, a gente que constrói aqui no Brasil, a gente já acha as estruturas daqui muito robustas. A gente acha que o calculista, ele tem um medo, ele literalmente ele tora a aço. Se é medo, se é a norma ou a exigência. Porque o que o cara vê o pedreiro fazendo e o negócio está de pé até hoje, não teve flambagem, não teve nada, e o calculista vai dimensionar aquilo, diz, isso aí vai cair, isso aí vai cair. Passa 50, 60 anos, não cai. Não, mas é porque isso é um debate muito, muito extenso, porque é o seguinte, a gente às vezes vai calcular uma habitação para 150 quilos ao metro quadrado. Ela está lá há 60 anos, mas talvez ela nunca tenha recebido esses 150 quilos ao metro quadrado. Entendi. Mas no dia que ela for receber e que ela não tivesse sido dimensionada para tal, talvez tenha uma patologia ou outra. Aí não dá tanto para saber se está em pé porque realmente foi superdimensionado ou se porque realmente ela não recebeu toda aquela solicitação para a qual ela foi projetada. Mas eu percebo que, querendo ou não, a BNT dá muito mais espaço para uma estrutura mais otimizada. Tanto em relação aos coeficientes de segurança que a gente vai estar usando para o cálculo, que muitas vezes vão ser menores aqui.
Mas é que aqui também você não tem grandes ventos, você não tem furacão, você não tem terremoto, você não tem neve, então você já tem um monte de fator climático, né? Que vai interferir positivamente pra gente, no caso, né? Lá na França tem terremoto? Em algumas zonas, sim. Tem que saber que a França, por exemplo, tem muitas ilhas que fazem parte da França. Então, Porque, por exemplo, em Portugal, acho que ano passado teve terremoto forte na região de Lisboa. Em outras regiões não teve. Quando você projeta com base no sismo da região ou você projeta de uma forma só para todos os lugares? conforme a região. Mas a gente tem um cliente que faz, como é que chama? Equipamento de parque de atração. Tipo, a gente projeta montanha-russa. E, por exemplo, com esse cliente de maneira específica, às vezes ele vem, faz pro mais severo que tem, e depois vai melhorando em função de onde a gente vai colocar. Claro. E se às vezes em função do nosso cálculo, o mais severo já dá para ele em termos de produção e de matéria que ele já tem em estoque no ateliê dele, ele já vai com essa e não se preocupa tanto. Entendi. Mas se for muito pesado, a gente já vai otimizando. A gente faz muito estrutura de BMX, que é aquela competição de moto. Não é de bicicleta, né? E conforme a região, até o teto, que é de onde tem a largada, vai mudar por causa da neve, justamente. E como é uma estrutura que se adapta, aí muitas vezes a gente vai calcular de maneira precisa para a região. Mas a resposta padrão é em função da região. Entendi. Porque até uma questão de relevo, a gente pode ter uma concentração de neve que é maior. Entendi. De projeto relevante, ele projetou até uma estrutura para fazer a manutenção da Torre Eiffel, né? Foi. A gente vê muitas fotos onde tem tipo um sistema de andaime por trás da Torre Eiffel, que foi provisório para pintura, que eles sempre estão fazendo essa manutenção. E o radier provisório, quem calculou foi a nossa equipe. Foi Olha uma obra aí, bacana. Mas a gente já fez muita coisa bacana por lá. Tem a antiga Bolsa de Paris, é um prédio que tem mais de 200 anos. A gente recalculou toda a estrutura metálica, que era feita em fonte, né? Que antes de ter o aço, eles não sabiam muito misturar o ferro com o carbono para ter o aço, eles faziam em fonte, né? E a gente recalculou essa estrutura porque hoje é uma empresa que se chama GL Event, que faz desfile de moda, que faz Paris Fashion Week, que faz um monte de atração hoje no mesmo prédio, que antes era a Bolsa de Valores de Paris. E eles precisaram instalar mais de 800 quilos de iluminação para poder fazer esses desfiles. Então a gente calculou a capacidade de carga desse prédio, que se chama Palais Brongniart. Quem quiser pesquisar, a gente vai colocar escritozinho, é bem bacana. A gente recalculou, eles têm chamam uma voûte, é uma estrutura curvada, que é feita de como se fosse não tô achando... Um domo? Ele tem um domo e o material é como se fosse um gesso. Fosse um gesso, e a gente precisava do peso próprio desse material, porque ele está apoiado nessa estrutura metálica. Então a gente fez ensaios não destrutivos com ultrassom para poder estimar o peso e o formato exato, porque para otimizar o peso eles fizeram uma parte que era oca por dentro. Caramba. Então foi um projeto bem completo, bem interessante. A gente teve o cálculo, teve acompanhamento da obra, teve o reforço, porque tem uma parte que não passou, então a gente teve que criar uma estrutura para adaptar. E a gente está entregando, inclusive agora, a obra para poder ter um grande desfile que vai ter. A gente trabalhou bastante para Louis Vuitton. A gente fez muita obra efêmera. Durante os jogos agora, a gente também calculou uma grande torre para mais de 200 metros de altura para poder ter um visual da França. Caramba, que massa. Então a gente teve muita obra legal. Mas a Olimpíada, você me falou que deu uma atrapalhada um pouco no negócio, né? Isso é verdade. E até um lance que a gente fica bem atento, que às vezes a gente acha que vai trazer negócio, mas atrapalha, porque estava tendo muita gente, principalmente na parte de Paris, trancaram tudo, então... Não podia fazer a obra, todo mundo parou. Todo mundo parou. Caramba. Então quem não colocou, fez um pé de meia para aguentar os meses da Copa, das Olimpíadas, teve um atrapalho. Interessante. Ver grandes estruturas e estruturas centenárias, né? 200 anos. A gente no Brasil, não sei se tem alguma construção de 200 anos. Com certeza. As de Olinda talvez, né? Que tem, né, vários e vários anos. Mas eu digo assim, construções específicas, né? Tipo algum prédio histórico que foi de uso público e que foi... Mas na Europa tem muito, né?
Isso é comum. E uma coisa que você falou é que a galera talvez aqui tenha muito cuidado de estar projetando de uma maneira bem segura. O que acontece? Na França, para você ter uma empresa de engenharia e fazer cálculo, você tem que ter uma seguradora tem que ter um seguro que vai lhe possibilitar de abrir essa empresa. Enquanto que aqui no Brasil, o engenheiro é como o arquiteto também, né? Tem aquele número de registro e ele é responsável ele mesmo pelo seu serviço. Então, se der um pepino, se der alguma bronca, é realmente o cara que está responsabilizado. Enquanto que na França é o seguro. Se der errado... E isso assim, isso que você falou da França é o corretíssimo a fazer. Porque imagina, um projetista, quanto é que ele ganha em cima do valor gasto no projeto? 1%? 0,5%, sei lá, 2% no E máximo. ele é responsável pelaquela obra. Vamos supor que ele cobrou aí, sei lá, 100 mil para fazer um projeto, a obra daquele projeto vai ser 100 milhões. Isso tudo não, mas... Não, 100 milhões não, Milhões. vai ser muito dinheiro. E aí, se der algum problema, tiver um prejuízo e o construtor, sei lá, a vida se perderem, o cara que ganhou 100 mil pelo projeto, ele vai conseguir indenizar? Não vai. Não vai, pô. É a mesma coisa do pedreiro. O cara contrata um pedreiro pagando, sei lá, 150 na diária, 200, pagando a semana, para construir uma obra de 500 mil, de 600 mil. Se tiver algum problema na obra, esse pedreiro vai conseguir indenizar? Não vai, pô. Não vai. Então, isso que você falou do seguro aí E lá, uma coisa que eu deveria acho ser. interessante também da França, explica que as empresas separadas... É isso, o que acontece? Vai ter um seguro que vai atestar a possibilidade de uma empresa ser um escritório de cálculo, por exemplo. Para essa empresa ser aberta, precisa ter um engenheiro, claro, para poder, mas isso é mais por uma questão administrativa. Mas ela não pode vender serviço tanto que não tenha o seguro, que tipo, dê um certo valor, né, de policy. Tu tem que comprar, para tu prestar determinado tipo de serviço, tu tem que ter uma pólice que cubra aquele valor. Aí se um cliente quiser um negócio maior, ou você aumenta a pólice ou você não fecha. Então você tem um seguro da empresa e um seguro do projeto, de cada projeto. Normalmente a policy vai cobrir um grande número de projetos, mas realmente se tiver um projeto que sai da normalidade, sai da curva, a gente pode ter uma policy que se chama standalone, que vai cobrir um pouco mais em função do projeto específico Entendi. que foi realizado. Entendi. Mas o que acontece? Como a seguradora não tem necessariamente esse conhecimento técnico, existem outros tipos de profissões, que é, por exemplo, o controle técnico. Então, tem empresas de controle técnico que vão, tipo, auditar o teu serviço, tua nota, tua memória de cálculo, tua planta de execução, para dizer que está tudo em ordem e dar um retorno para a seguradora. Inclusive, esse controle técnico também vai ser exigido, por exemplo, se, sei lá, um empreendedor quer construir um prédio enorme, ele vai pedir um dinheiro emprestado ao banco, aí o banco vai pedir que tenha esse controle técnico para testar que ele está colocando dinheiro num projeto seguro com a equipe que é capacitada, que vai poder realizar realmente esse projeto. Isso é bem bacana. Então aí, eu falei só isso porque tu falou, porque o engenheiro aqui vai tomar muito cuidado. Eu acho que é normal o engenheiro no Brasil tomar muito cuidado realmente, porque ele não tem toda essa organização que possa... Pois é. E lá você tem um projetista, não pode ser executor, o executor não pode ser projetista. E você ainda, quando está executando a obra, ainda tem que ter uma empresa de fiscalização, né? Eu posso ser executor e projetista em alguns casos, mas normalmente não. Eu posso ser o mesmo chefe, eu posso ter duas empresas diferentes e ser a mesma pessoa, por exemplo. Mas dentro da mesma empresa não pode. As obras públicas aqui são assim, né? Mas aí o que aconteceu, só para terminar um pouco, para fechar como é que eu entrei nesse mundo de empresas. Então, abri a primeira empresa que chamava P-Delta, e depois ela foi comprar. Eu prestava muito serviço, acabei entrando muito na parte de diagnóstico, onde eu precisava fazer sondagem, ensaio, análise de estrutura, e comecei a terceirizar muito uma empresa que se chama Rincent, Rançon em francês, Rançon Laboratoire, que vai fazer muito ensaio de fundação, muito ensaio de corpo de prova, tração no metal, sondagem. A gente vai ter muito equipamento de radar. E acabou que essa empresa não tinha, né, escritório de cálculo, e eles compraram 60% da P-Delta, essa empresa que eu tinha aberto lá. E hoje eu tenho com meu sócio 40%, eles têm 60%.
E esse grupo é um grupo que existe faz 30 anos, que inclusive existem aqui no Brasil. Eles têm duas filiais, né? Uma em Recife, que é recente do Brasil, né? Uma em Recife e uma em São Paulo. Massa. Bacana. Bem legal. Então acabei meio que... Tu queria lá correr e do cá. Brasil e não conseguiu. Foi bater aqui. Tu falou em fundação, aí uma curiosidade. Os tipos de fundação na Europa são iguais ao Brasil? Tem alguma coisa diferente? Não, tem muita coisa que se assemelha, né? Inclusive radier se chama radier em francês também. Estaca, tubulão, vão ter Sapata soluções também. sapata. Estaca, estaque. A gente tem uma... Estaca é pieu ou micro-pieu. Não é estaque. Não, é estaque estaque. não. E a gente, principalmente na região do Nordeste, a gente tem um solo que é muito argiloso, né? Então tem condições de dimensionamento que vão ser muito mais severas aqui no Brasil do que na Europa. O solo na França é melhor do que o do Brasil? Depende da região e depende se a gente não tiver, tipo, sei lá, a gente tem um projeto em Guadalupe. Então, numa ilha bem próxima das Américas. Então, não tem nada a ver com a tipologia geográfica e de relevo da França. Então, vai ter tudo. Mas na França, metrópole, como eles chamam, muita parte do território vai ter uma condição de solo boa. Se não, vai ter umas partes que vão ter um solo argiloso, compressível, mas tem muita disposição construtiva que já vai paliar essas problemáticas, né? Tem uma profundidade já de assentamento da fundação que vai ter que ser respeitada, etc. Não é nenhum desafio tão grande. E uma coisa que é bem bacana lá é que também vai ter essa divisão, essa segmentação em relação ao engenheiro geotécnico que vai projetar a fundação e o calculista que vai cuidar só da superestrutura. Então, eu como engenheiro calculista lá, eu vou só fazer a superestrutura. Eu vou conversar com o geotécnico que vai fazer o ensaio de solo, que vai propor muitas vezes até o tipo de fundação, e eu vou só calcular o vergalhão, as armaduras que vão na sapata, ou escolher qual dos tipos construtivos que ele está oferecendo que eu vou adaptar na minha obra. Então, já é diferente do Brasil, que o calculista faz tudo. Mas isso vem também desse lance de responsabilidade, porque o seguro que vai para um engenheiro geotécnico já não é o mesmo para um escritório de cálculo, então eles precisam dessa segmentação para poder fazer um controle de risco mais pertinente, né? Bacana, velho. Agora, avançando mais um tópico, falando de clima, do ambiente, o que é que essa variação de clima, essa diferença de clima europeia para o Brasil, o que é que isso impacta na estrutura? Bastante, tem o gradiente térmico, né, que dilato ou não. Isso é mais no aço, né? No aço também. No concreto armado é menos, né? Tem os efeitos de retração, não sei se traduz da mesma forma retração. em português, não lembro mais muitas palavras técnicas, então tem que estar sendo bem fiel na disposição de juntas, porque pode dar patologia sim, essa diferença de gradiente. Mas usa mais estrutura metálica lá ou mais concreto? Então, é bem curioso. A França tem, embora a gente tenha a Torre Eiffel lá, né? No período pós-guerra, antes da guerra, se construía muito uma estrutura metálica. A Torre Eiffel, por exemplo, tem uma parte do metrô que é aéreo, é bem uma estrutura metálica bem bonita, que até hoje é conservada. Mas pós-guerra, com essa necessidade de se reconstruir rápido e coincidiu bem com o desenvolvimento do concreto armado, começou a se construir bastante concreto armado. E eles também têm muito essa filosofia de tipo, em alvenaria é mais resistente, é duro, então eles têm essa barreira cultural para a utilização. Né? Mas tipo, você vai na Bélgica, que é um país colado, inclusive a França é grande em relação à Europa, mas é minúsculo em relação ao país, sei lá quantas Franças cabem, né, no Brasil. E tipo, você vai para a Bélgica, de Paris para a Bélgica você consegue em 2 horas, você dirigir bem. Tipo, é o tempo de ir para Caruaru, né? Então, você foi para a Bélgica, lá você começa a ver muito mais estrutura metálica. Então, já muda um pouco essa questão cultural. É engraçado, né? O preconceito, a gente precisa reconstruir rápido em concreto, e o pessoal diz que estrutura metálica é rápido e seguro, né? Porque eles tinham esse na medo da guerra, a metálica não era tão tinha seguro uma quanto questão de concreto. criar bunkers, né? Que é poder se esconder em caso de... As paredes lá são muito largas, por conta disso, né? Da alvenaria, sim. Concreto depende Mas esses prédios mais históricos, as paredes são qual o tamanho mais ou menos? Se for de alvenaria, 50 centímetros. Caramba! Como eram os tijolos que eles usavam nessas alvenarias? Na época,
É o equivalente do tijolo, né? Mais denso. Tem também muita pedra, porque toda aquela área de Paris é uma pedra de origem do calcário, né? Então por isso que é uma cidade que a gente vê de cima, ela é bem branca. Essa alvenaria de pedra, ela é bem da base do calcário. Alvenaria de pedra argamassada. Pedra e argamassa e... O que usa aqui em Muro de Arrimo. É. Mas lá em Portugal eu vi muita construção de pedra também. Não sei se é da mesma época. E hoje eles usam o quê? Está se utilizando bastante concreto celular. Sério? Muito, muito, É muito. o Itong lá, né? Massa. Tem o Itong, né? Que é o vulgo Ciporex. Eu pesquisei que é o nome bastante, Ciporex, só Ciporex. achei o Itong lá, não achei outro não. Mas Ciporex eu vi também nas pesquisas que eu fiz. Eu tô achando que Itong talvez seja da marca Ciporex. Eu acho que... O Itong a sede é na Alemanha, né? Na Alemanha. Não sei. Eu sei que o que acontece? A gente faz muita viabilidade estrutural, como somente em Paris, né? Tudo já está muito construído. E toda a extensão... Muitos edifícios são tombados, a maioria inclusive, então não se pode nem tocar. E para viabilizar um projeto de extensão, para aumentar a superfície construída, sem ter reforço de fundação, vão se procurar então princípios construtivos leves. Então estou sempre preconizando concreto celular ou madeira bastante. Preconizo um pouco de metal, mas tem até pouca empresa que possa construir para o setor privado, né, de pequenas Em edificações. 2018 a gente tinha um projeto de comprar as coberturas de Paris para fazer mais um andar, lembra? E tem muita empresa fazendo já. Se a gente tivesse começado... Talvez tivesse 2018 milionário em tinha dado euros. Ah, rapaz. E então eu preconizo bastante concreto celular. Que massa. Porque tá competindo É muito fácil com de as achar lá? construtoras. Bastante. Porque a mão de obra não precisa ser tão especializada, né, para construir em concreto celular. Então é até mais simples, porque qualquer empresa que saiba construir pode só adaptar o material. Mas andando na rua assim, o que é que você vê mais? Cerâmico, cimento, celular? Em Paris vai ser pedra, né? Uma alvenaria de pedras. Até hoje eles usam muita pedra ainda. Mas Não, quando- é não, porque, é os quando prédios, porque não tem mais terreno, né? Todos os prédios Ah, já foram construídos. Não tem obra nova. Pouquíssima. E quando você É vai... difícil. Tem alguns edifícios... Eu tive até um projeto de recuperação estrutural num edifício que foi construído em 1907, mas foi um dos primeiros prédios em concreto armado. Ele é na beira do Rio Sena, perto do Quai d'Austerlitz. Se chama Cidade da Moda nessa área. E não tinha nem norma ainda para o cálculo de concreto armado. E eles fizeram tudo com umas circulares, que eles, a galera científica da época se sentava e decidiam como iam fazer, e fizeram. Só que hoje, quanto tempo depois? Cento e cacetada de anos depois, 117 anos. apresentou patologia, e foi por isso que a gente foi convocado para analisar. E na época tinha sido construído para mais de 1 tonelada por metro quadrado de capacidade de carga, e hoje está ainda testando 400, 500. Caramba. A gente trabalhou com Freycinet, não sei se vocês conhecem essa empresa, foi a empresa que criou o concreto protendido. Eles existem ainda, Caramba. estão bem presentes em recuperações estruturais, e a gente fez o diagnóstico, a gente fez o reforço e ainda acompanhou o cliente principal, que era o governo a prefeitura de Paris, para poder acompanhar o processo de recuperação, e quem ganhou a licitação foi essa empresa, a Freycinet. E eles propuseram até uma variante que foi encamisamento. Então a gente reforçou e ainda está testando uma capacidade de carga enorme. Teve que readaptar. O problema principal ali foi que, como a gente está na borda do Rio Sena, não tinha cobrimento suficiente. Então foi Corrosão. isso aí que encadeou o processo coesivo das armaduras e criou a patologia no prédio. Então, quando você começa a ir para a periferia, aí vai ter mais bloco estrutural. Lá a gente chama de parpan, mas é o bloco estrutural que a gente conhece. De cimento. E tem muito, bastante. A regra vai ser essa, vai ser uma edificação simplória em bloco de cimento e uma estrutura de madeira para cobertura. Isso que a gente vai encontrar meio que Tem padrão. muito isso. Muito, muito, muito. E eles... As lajes lá são em concreto ou são lajes secas? A gente vai encontrar muita laje treliçada, como a gente encontra aqui, né? Sério? É muito, Tá muito parecida com a Tá com o muito, que tá faz muito. aqui. E eles... porque o Brasil gosta daquela casa mais quadradona, né? Com um pergolado, com um design um pouco geométrico. Eles não, eles gostam realmente daquela casa mais tradicional. É cultural. Inclusive, algumas cidades vão, proibir a construção de uma casa quadrada. Eles chamam assim, maison carrée.
vão ser contra, nas regras de urbanismo, de estar criando essa casa quadrada. Caramba, que massa. Cultura, que onda, tá? que onda e que massa. Cultura. O episódio de hoje está sendo bem histórico também, viu? Bem internacional. Massa. Agora me diz aí, como é que é como é que eu posso falar? Não é projeção, não é projetização, dimensionamento. Dimensionamento dessas estruturas preparadas para o inverno rigoroso, para cargas de neve, tudo isso que não tem aqui. Tudo isso Você que já não tem projetou aqui. uma estrutura para terremoto? O tempo todo, tempo praticamente. Tem lugar lá que tem bastante sismo, né? Então tem que... Mas acontece um pouco como aqui. Hoje, graças a Deus, tudo é bem normatizado, né? Porque o cunho é até burocrático, tem que ser respeitado por uma questão jurídica. Então, em função da região, a gente vai saber qual é a carga de neve que tem que ser levada em consideração, se tem exposição a cargas excepcionais ou não, se vai ter o sismo. Então, grosso modo, é uma carga que a gente vai estar aplicando no nosso modelo, ou um espectro de movimentação, se for Quantos anos tem os aerocódigos? Rapaz, eu não sei te dizer precisamente. Não sei te dizer precisamente, mas eu acho que foi... Porque os eurocódigos são chamados assim. Tipo, o eurocódigo 0 é o 1990. O eurocódigo 1 é o 1991. Eles chamam dessa forma. Então, arrisco 30, dizer... 34 anos. Mas era a pergunta que eu queria fazer era justamente isso. Quer dizer, pergunta não, comentário. Imagino os engenheiros da década de 80, ou seja, 40 anos atrás, como é que eles não sofriam? Porque não tinha base, né? Não tinha norma. Tinha as normas francesas. Tinha Só norma que eles local, né? mas eles precisaram unificar, porque tem um espaço Schengen, tinha a Europa, que são vários países juntos, e precisavam conversar da mesma forma, né? Para poder viabilizar investimentos e outras. Então foi daí um pouco essa necessidade de ter os eurocódigos. Mas mesmo assim, né? Na década de 80, você sem computador direito, você sem tanta informação, acho que era bem mais difícil. Hoje Embora as estruturas também fossem mais baixas, fossem menores, né? Hoje, você falar... Hoje a gente tem a vantagem de ter os computadores, né? Mas o que eu acho muito interessante, principalmente a gente que está muito voltado para o diagnóstico, é que a gente faz sondagem, a gente recalcula a obra, muitas vezes a gente tem que calcular na mão, porque tem muitos softwares que dá bom quando você faz do zero, mas quando tem que adaptar, muitas vezes é melhor, mais fácil fazer na mão. Mas que é bem interessante que mesmo sem esses meios, eles ainda têm, tipo, muitas dessas obras, mas que, tipo, atendem os requisitos atuais. Que massa, que Isso massa. é engraçado, bacana. né? Justamente, é o que eu vejo. A maioria dos softwares são para cálculo e não para parte de reabilitação, né? Não para parte de diagnóstico. A gente sai pegando uma parte de um software, faz outro no Excel, aí veio o outro que é mais adaptado, é uma salada só. Frankenstein. Quando tem um assunto bem específico. Então, resumindo em relação às normas, você acha que as normas europeias são mais rigorosas que as brasileiras? Não sei, mas eu tenho essa impressão que quando eu dimensiono lá, as estruturas são muito mais robustas que aqui. Por exemplo, um pilar de 14 de lateral não vai ter, porque é proibido em disposição Não construtiva, por exemplo. Quando que aqui a gente vai ver meio que de maneira Aqui o pessoal usa até o 10 por Qual é a 20. menor dimensão? Se não me engano, a partir de 15. 1 centímetro a mais. E a seção? Aqui é 360 centímetros quadrados. 350, não? 360. Eu não tenho esse valor adequado. Não, né? Mas deve ser mais, né? Deve ser mais. Mas tem um lance, tem muita coisa que se assemelha. Por exemplo, o vergalhão de armadura longitudinal não pode ser um de 8, aqui é a mesma coisa, a partir de 10, né? Mas uma pergunta, o concreto que o pessoal usa lá, quando usa, né, que é menos, mas as resistências, a compressão... São as mesmas, que é até interessante. A gente usa do C25, né? Não sei se chama C25 aqui também. 25 MPa. 25 MPa. Às vezes, quando a gente vai fazer um dimensionamento de fundação, a gente vai, ou pilares, a gente vai procurar um 30-37. Mas é bem... Mas aqui hoje em dia já adequado. tem muito prédio com 40, 50. Aqui também tem uma cultura de arranha-céus que é maior. Lá também é um O pouco que eu mais. vejo, assim, a exigência do concreto com maior resistência é para tratamento de água, reservatório de água, por causa do cloro, dos agentes. Tratamento de esgoto, pior ainda. Aí o cara já exige um concreto de 40, pontes. A gente já construiu pontes que o cara exigia concreto de 40, entendeu? Mas para casa, aqui para laje eu acho que os calculistas botam 20, 25. A maioria, né? 25. 20, 25. O mais medroso bota 25. Lá vai ser 25, 30, inclusive quando a gente não... Porque tem estudos que mostram que uma obra de concreto envelhecida,
aquela classe, né, de resistência à compressão do concreto continua a evoluir bem menos que quando ela atinge os 28 dias, mas ela continua a evoluir. Então, de praxe, quando a gente não tem informação, a gente vai muitas vezes pegar o C2530 para calcular. O que não acontece para o aço, né? O aço do vergalhão, em função do tipo do aço que foi histórico, se foi tipo um aço bem antigo, que não tinha aquelas reiuras, né, para ter mais aderência, vai ser mais um tipo 250 MPa. Depois, a partir de um certo momento, quando começaram a fazer aquelas telesoldadas, né, que a gente chama aqui de malha pop, começou a se usar do 400 MPa como limite de elasticidade. E hoje em dia se utiliza bastante 500 MPa. Aqui no Brasil se usa até 600, né, muitas vezes. Lá tem muito menos. Mas em função da idade do prédio, então da edificação, da estrutura que a gente está analisando, tem que estar ligado nisso. De tipo, não estar recalculando uma obra com um limite elástico de 500, enquanto que, conforme a época provável de construção, talvez seja mais um 235 MPa. Você tem que conhecer até a história do prédio para conseguir fazer o diagnóstico e dar a possível solução, né? Ou visualmente ver se tem aquelas reiuras, se corresponde com a atual, se é um aço liso, que a gente chama. Eu estou tentando traduzir ao pé da letra, porque eu não tenho mais os termos aqui, mas todo esse aspecto visual é bem importante. Inclusive, a importância de estar sempre trocando com novos engenheiros nessas informações para ter essa bagagem que vai se transmitindo. Aproveitando que você falou o network dos engenheiros, o pessoal lá, como é que é? Dentro do meio técnico, os engenheiros são mais fechados ou não? Vamos compartilhar mesmo? Como é que... Tem de tudo, né? O perfil de engenheiro lá é bem, entre aspas, bem, de certo modo, acadêmico, mas são perfis bem técnicos, né? Então já não são tão abertos, se eu fosse generalizar. Claro, tem de tudo, né? Mas eu acho que rola muito corporate. A galera, tipo, é uma equipe. Eu tenho uma empresa pequena, então isso acontece de maneira até mais natural, né? Nós somos amigos. Então a gente vai estar trocando informação toda hora. Inclusive, pós-pandemia, né? Com toda essa situação de work from home, a gente sentiu a necessidade de não fazer e de estar junto, porque tem essa troca que é essencial. E o pessoal que trabalha com você, são franceses, são estrangeiros, são brasileiros? É engraçado, porque tem de tudo. A gente está trabalhando, tem um novo colaborador que é brasileiro, que é do Rio. Ele não é engenheiro civil, e é geólogo. Ele entrou para dar mais assistência para a gente nessa parte de investigação estrutural, sondagens, mas já está fazendo cálculo. É isso aí. Tem outro rapaz que é do Madagascar. Caramba, igual filme. Engenheiro? Engenheiro. Então tem de tudo, na verdade. Mas tem francês? Tem francês também. Bacana. E como é que funciona a responsabilidade técnica lá? Aqui a gente elabora um projeto, recolhe a ART, registra no CREA. Ali está a minha responsabilidade. Como é que é lá? Tem CREA, tem ART? Aí não tem o CREA, né? Não tem esse carimbo, mas é a empresa que se responsabiliza. Mas não existe um documento formal para você validar aquilo ali. É a memória de cálculo, né? Junto com o projeto executivo. E em caso de problema, se não for de um cunho penal, é a empresa que se responsabiliza. E se for de cunho penal... Aí realmente vai ter a responsabilidade civil, né, da pessoa que pode entrar em jogo, que assinou ali, né? que criou, que projetou, né, para ver se ele profissionalmente... Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que trabalha com você projetou, deu problema, causou um acidente, ele vai ser responsabilizado penalmente e a empresa não. A empresa também, mas ele vai penalmente. Entendi. Bacana. Ele que seria preso, né, entre aspas. Era isso que eu queria saber. Aqui eu acho que é a empresa, né, velho? Ou será que... Rapaz, acho que o engenheiro responde. Porque o engenheiro ele responde civil e criminalmente. A empresa vai responder só civil, né? Ou talvez o dono da empresa responda criminalmente, não sei. Tudo sobra para a empresa, para mim era a empresa. Mas quando a gente vai para a questão trabalhista, a gente sabe que tudo é da empresa. Então, não sei como é que é essa parte de responsabilidade técnica. Mas aí, conta assim... Dá um resumaço aí, o que é que você está achando do seu trabalho na Europa? Você está achando que vale a pena investir nessa atuação na Europa?
Ou talvez o Brasil seja mais interessante? Conhecendo os dois mercados, o que é que Eu você só posso diz? falar do que eu vi, né? Não sei se em outro, talvez que, sei lá, na Espanha ou em Portugal seja completamente diferente. Em relação à França, a mão de obra, o serviço é muito valorizado. E como tem uma empresa que é 100% de prestação de serviço e que é uma moeda forte, né? Querendo ou não, principalmente em relação ao Brasil, vale bastante a pena ter um escritório de cálculo lá, porque você não compra mercadoria, você não tem que gerenciar a estocagem, você tem que ter uma equipe legal, disposta a trabalhar e ter tempo Entendi. para gerenciar tudo isso. Então, lá, atualmente, lá seria a opção mais rentável, né, para se ter empresa do que aqui no Brasil. Até Inclusive, porque poder de compra, né? Recurso, tudo, né? Mas desculpa, eu te interrompi, pode falar. inclusive a gente tem uma empresa aqui que realiza só a parte de desenho para a gente. Então, a gente terceiriza 100% a criação Entendi. de plantas. Recebe em euro e paga em real. Ó, que lindo. Ah. Que lindo. Fala isso. Quando ele me falou, eu disse, você é um gênio. Fala Você é um isso gênio. não, porque a empresa que ele contratou tá assistindo. Bicho. Mas é Não fala dele. assim. Ah, é tua empresa? É. É, Não fala, meu irmão. Solta mas o verbo, o que pode acontece? entregar A o gente não jogo. cria lucro, essa empresa aqui ainda. A gente realmente faz a gente tem salários bons, né, para os colaboradores que estão nessa empresa aqui, que se chama os novos construtores. Nunca construímos nada, mas Vai chegar lá. a gente faz os projetos, então a gente paga bem, né? Não cria lucro, porque o objetivo para mim não é criar lucro, Não adianta criar lucro em real, é melhor criar lucro em euro. mas certeza. realmente ajuda bastante o nosso desenvolvimento lá, né? Ter essa empresa que está Entendi. 100% criando os projetos estruturais, trabalhando em BIM, né? Porque se você for contratar, por exemplo, um calculista daqui para calcular, as normas são diferentes, é tudo diferente, né, lá. Então vai ser mais difícil pro cara, né? Mas o desenho não, o desenho você passa as diretrizes, o cara vai só desenhar, né? Exatamente. É interessante. Mas mesmo assim, um dos calculistas dele, ele levou pra França pra treinar. Olha A gente levou para ter, até porque justamente tem essa adequação cultural e de norma, né? Para Entendi. saber como é feito lá. Ele ficou aqui bastante tempo, então dando suporte à equipe que está por aqui. Mas rapidamente a gente percebeu que não valia a pena focalizar energia para cálculo estrutural aqui, nem para laudo, porque o mercado tá muito complicado, porque você vai encontrar todo tipo de preço, com a exposição ao risco que é imensa, né? E com um laudo você não consegue realmente ir em profundidade em relação às problemáticas, principalmente na estrutura metálica. A gente fez mais de 30 laudos de painel solar. Graças a Deus nunca deu problemática, mas a gente sabe que recentemente a gente teve um problema muito sério, Foi da igreja. que foi, se não me engano, né, foi um problema de fixação, né, os chumbadores na estrutura existente. E realmente o chumbador é muito difícil de se verificar como é que está a solidez dessa fixação, né? Então a gente percebeu que para o risco que está se tendo e pelos valores de mercado, a gente às vezes, tipo, para fazer um laudo bom, com a equipe que vai em loco fazer o levantamento, eu acho que você precisa no mínimo 5 dias de trabalho. E tem engenheiros hoje que vão cobrar menos de Às vezes menos de um salário mínimo, né? R$ 1.000. R$ 1.000 para fazer um laudo desse. Então realmente fica complicado. Entendi. Bacana. Agora, assim, eu acho que não faz parte do escopo do nosso podcast, mas eu estou muito curioso para saber disso aí. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Aproveita. Aproveitar. Falando da parte da empresa, velho. Você como empresário europeu, vindo do Brasil, como é que funciona a abertura e a parte contábil? Eu estou mais interessado na parte contábil, impostos, rentabilidade, imposto de renda, essas coisas de uma empresa europeia. Porque aqui você sabe que a gente está sofrendo, né? Tu tem empresa aqui, se bem que a tua empresa não dá lucro, mas a da gente que dá lucro, a gente tá sofrendo. O pessoal tá caçando a gente, meu amigo. Não é brincadeira, não. Mas eu acho que o sistema fiscal Agora a daqui se França baseou muito muito É? no sistema É isso que eu queria francês. saber. É muito complicado. Para você pagar um colaborador, você tem que multiplicar o salário dele por 2, praticamente, É igual aqui. 100%. É igual aqui. para assumir os encargos sociais. Lá o seu trabalhador tem FGTS, férias, 13º, Tudo isso. do mesmo jeito. O 13º não é obrigatório como aqui. Porque, assim, opcional. quando eu visitei Portugal, eu perguntei alguma coisa sobre isso. Eu acho que não tem tanta coisa não lá. Lá em Não, Portugal Portugal é bem é menos. mais ameno, né, velho? Portugal é bem menos. Quer dizer que na França já é igual aqui, já é diferente. Não é tão igual, mas tem muito encargo social, né? Entendi. Que tem que ser pago. A gente paga muito imposto. Inclusive, quando a gente vai tirar o benefício, né, de um ano, Que a faturamento. distribuição de lucro lá também tributa.
quando eu vou receber a participação do lucro, eu também vou ser tributado um valor que vai girar em torno de 30%. Mas aqui também não tá muito longe não, meu amigo. Não querem, né? Querem Tá acompanhar batendo, também. tá batendo na trave, tá quase Mas entrando. lá ele paga 30% de imposto sobre o lucro, a empresa paga isso. Aí aquele lucro que ficou ali, ficou 100 mil euros, aí ele quer botar no bolso pra trocar de Ferrari, Paga de novo. aí ele vai pagar de novo. Vai pagar mais 30, né? Pro governo. Caramba, Foi sócio 60. pesado. Pesadíssimo. Mas tem uma contrapartida. Eu realmente não sou... Porque eu tenho muitos amigos empresários que vão fazer toda a ginástica possível e imaginária para não estar pagando imposto. Eu não sou tão assim, porque vindo de um background onde tipo, o imposto é muitas vezes pouco revertido e com histórico de corrupção muito grande, lá você realmente vê um benefício. Eu tive um problema de saúde muito sério, começou aqui no Brasil, consegui ser tratado lá na França. Eu fui, minha cirurgia foi no hospital público e foi 100%. Como é a saúde lá? É pública? Ela é pública, mas você pode ter um plano de saúde que vai completar algumas coisas no seu atendimento, A pública não é completa. Não, você não vai ter 100% das regalias que você tiver se você tiver esse complemento. Mas a esse plano de saúde é público? Você complementa no público ou é um hospital à parte igual aqui? Você vai contribuir para ter direito a essa saúde pública, né? Que eles chamam a Sécurité Sociale. É igual Portugal e Segurança Social. E só que, tipo, você vai muitas vezes ser muito melhor atendido no público do que no privado. E essa lógica aqui se investe um pouco. Então eu fiz uma cirurgia Se investe total. que era uma cirurgia que eu só podia fazer em São Paulo na época. E lá eu fiz, tipo, recuperação muito rápida, tudo, e não paguei nada. Sem plano de saúde. Sem plano de saúde. Tinha essa contribuição. E ainda sendo estrangeiro, né? E ainda sendo estrangeiro, né? Sim, como é que é a sua documentação lá? Você é nacional, você é estrangeiro, você hoje eu sou casado residente. com uma francesa, né? Eu sou residente... tem nacionalidade? Mas não tenho nacionalidade ainda, eu dei entrada agora, pô. Mas se você é casado, vai sair, né? Você é casado, Já vai tem sair, direito, né? mas já sairia antes, porque é o seguinte, se você tiver uma formação superior, de um curso superior lá, após 2 anos você já tem direito a dar a entrada. 2 anos de comprovação de pagamento de imposto, entre aspas. Você tem direito a pedir essa nacionalidade. Eu nunca fiz questão, porque o diploma do Brasil, o passaporte brasileiro, ele é muito massa, principalmente na Europa. Você tem livre acesso para todo lugar do mundo, sem problemática. Então nunca senti essa necessidade de ser francês. Sei. Mas eu sou residente, eu tenho uma carta de residente que eu tenho que renovar a cada 4 anos. Eu já poderia passar para 10 anos, mas agora dei entrada no processo de naturalização. Bacana, velho. Vai virar francês. Mas pode acumular, eu continuo sendo brasileiro. Vai ser um francês Mas original. o passaporte francês também deve ser bem quisto em muitos outros lugares. Né? Tem mais facilidade para ir para os Estados Unidos, por exemplo. Bem mais. Né? Bem mais. O Trump não quer brasileiro lá, não. Tá negando tudo. Quando eu entrei em Portugal, aí tinha lá o acesso. Membros da União Europeia, por aqui. Sem fila, sem nada, meu amigo. Entra direto. O resto pra lá. Aí o resto era uma fila quilométrica. Pode botar 1 hora aí na fila pra entrar, meu amigo. Aí você ainda olhou pra tua cara, vem fazer o que aqui? Quantos euros você tá trazendo? ainda interroga. Cartão de crédito. Ainda é cabuloso o negócio. Isso. E em relação à tua pergunta ainda, o fato de querer empreender lá sendo estrangeiro, sinceramente eu não senti nenhuma barreira. Porque a Paris em si, né? Posso generalizar. Já é muito cosmopolita. Não sei se eu posso dizer esse termo, se traduz, mas tem muitas nacionalidades. É um lugar de passagem. Então, não vão estar tão preocupados com a sua origem, Paris, com sua cor da pele, se você for bom, você quiser fazer algo para contribuir, as portas vão estar abertas. Mas aí é que tá, tem que estar pagando imposto, tem que estar regular, não pode estar fazendo merda. Entendi. Muito interessante. Como é que tá a questão da segurança lá? Segurança, qualidade de vida? Tem de tudo, sabe? Em função do lugar que você vai estar na França. Paris é muito de boa, mas tem criminalidade, tem muito furto. Mas a grande diferença em relação ao Brasil, olhando por cima, hein, sem entrar muito no detalhe aqui, eu tenho a impressão que eles têm muito menos acesso a armas, né? Então eles vão te furtar, mas não vai ter aquele... Um assalto a uma armada. Muitas vezes o cara doidão pode fazer uma merda só porque tá drogado e tá com a arma na mão. E esse perigo aí nunca senti, pelo menos. Eu acho que é o principal. Mas você esqueceu até celular no metrô já e tava lá depois, não foi?
No ônibus. No ônibus. Aí fui lá buscar de boa iPhone e o cara vai devolver. Esquece aqui no Brasil. E eles têm uma cultura de não, do que não é seu, eu não vou tocar. Claro, tem exceções, mas eu vejo agora que eu tô com Tem filho. exceções e também porque tem muito estrangeiro, né? Aí acaba que mistura um pouquinho, né? É. E agora que eu tô com filho, eu vejo muito, até na creche, a forma de educar é tipo, o que é seu, o que é meu, e não tem essa, eu vou pegar porque eu não tenho, sabe? E não tem tanta disparidade social. É isso que eu ia perguntar. Um engenheiro bom, firmado, com a nossa idade, a pouco de diferença, vai estar tendo um salário de média de 3 mil euros. E o salário mínimo está 1.500. Então não tem esse gap tão alto. E eu tenho amigos que são médicos que estão tipo, com 4 mil e já estão muito bem de vida. Então não tem aquela disparidade. Então, É todo igual mundo aqui, tem. o salário mínimo é 1.500 e tem médico que ganha 50 mil, 60 mil, né? Tem uma juiz- disparidade pequena. Tem juiz que ganha 150 mil. 150, mais auxílios e auxílios e mais auxílios. Então, acho que isso contribui ao fato das pessoas terem uma forma de vida mais igual, né? Então não tá Isso. querendo tirar vantagem, desvantagem. Claro, tem exceções, mas o tomar Você andando na rua, você vê pedintes, pessoal, sei lá, mendigos, essas coisas que a gente vê por aqui. vê bastante. Imigrantes ilegais. Lá, lá em Portugal, eu andei em Lisboa também. Você na França, em Paris, a capital é onde tem mais, né? Tem Se você for pro bastante. interior, deve ter bem menos. Mas lá em Lisboa não tinha tanto não, cara. Não tinha tanto não. Tinha assim a questão da imigração ilegal, principalmente no órgão de imigração, que está com uma série de problemas e uma fila na porta. Já teve gente de botar barraca dormindo na frente, protestando porque não Caramba. conseguia documentação. Mas assim, o povo pedindo na rua era pontualíssimo. Às vezes eu ia no mercadinho e tinha uma pessoa sentada na porta, só com a mão levantada assim, não abordava ninguém, não chegava para você, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Limpar vidro em sinal, não tem. Flanelinha, não tem, entendeu? Só isso aí já. Flanelinha, limpar vidro é coisa do brasileiro. Realmente você não vê em outros locais do mundo. Tem não, Nunca velho. vi, realmente. Só isso aí já faz uma diferença enorme. Aí voltando, você já falou que gosta mais que acha que é um ambiente mais propício para empreender e para ganhar dinheiro e ter qualidade de vida. Na prestação de serviço. Ah, Talvez no lance de obra, não sei dizer, porque tem Mas outros obra é serviço, parâmetros né? que vão entrar. Obra é serviço, né? mas aí entra material também, é isso que ele tá falando. Ou não. Pelo menos Você pode aqui. ter uma equipe só de mão de Aqui obra. a gente fecha muito contrato, principalmente em residência de alto padrão. Eu forneço a mão de obra. O cliente compra o material. Serviço. Lá tem disso também ou não? Pode Você- se ter também esse tipo de negociação. É complicado porque a responsabilidade da empresa também vai no material que ela vai estar Empregar. empregando na obra. Então eu não sei se em todos os formatos de construção isso vai ser possível. Porque se é o dono da obra que está dando o material, se tiver um problema que for de cunho material, como é que vai se julgar a responsabilidade, né, de um e de outro? Então acho que não é possível para todo tipo de obra. Entendi. Nessa Aqui, montagem. aqui eu gosto muito de oferecer o serviço da estrutura, né? Eu não gosto de acabamento. Porque o acabamento é uma coisa, eu acho uma coisa muito específica. Muito Tem cliente, criterioso, né? tem cliente que diz, eu quero uma cerâmica assim, com tom, parece uma pedra, tal, desse jeito. Aí eu vou comprar essa cerâmica, bota, aí o cara chega, não era assim que eu queria, era uma pedra de outra cor, não sei o que lá. Complicado. Eu não, por isso que eu não gosto de mexer com acabamento. Ser humano é complicado. Agora a estrutura não, a estrutura, o ferro é igual, o concreto é igual, então eu fecho o contrato de serviço e material para entregar a estrutura. Quando vai para acabamento, aí tem que ser com o cliente, velho. Ele tem que dar a cerâmica que ele quer, ele tem que dar a porta que ele quer, a janela que ele quer. Uma curiosidade da França, viu? Tem inadimplência também, viu? Você me comentou que... Tem checheiro lá. Tem muito checheiro, velho. Tem muito. Portugal tem pouco, viu? Quer dizer, o checheiro que tem lá é o brasileiro, que vai para lá e dá calote, mas Mas ele tava comentando comigo outro dia que já teve inadimplência lá, né? Bastante. Já teve até de não pagar mesmo, né? De dar o calote. Pagar e que o esforço para recuperar esse dinheiro era tão grande O que custo dele pagar um advogado e ter que ir para um tribunal e todo aquele tempo não compensava. como é que você faz assim, no seu contrato para você minimizar esse seu risco? Como é que funciona? hoje eu tenho para grandes clientes, porque grandes clientes muitas vezes vão pagar
45 dias depois, arredondando pro fim do mês. Não sei se tem esse formato de pagamento Caramba, Aqui tem indústria, pior. A indústria quer pagar assim, Aqui já- 60 dias, 90, 120. Já me contrataram para 60 dias, bicho. Eu tenho 60 dias, meu um velho. cliente muito grande, que se chama Socotec, essa empresa, que paga dessa forma. Daí eu conversei com o banco, porque estava dando problema no meu fluxo de caixa. Então eu pago uma porcentagem pro banco e assim que eu termino o serviço que eu envio. O banco antecipa, né? no caso. Então tem essa grande empresa, a Socotec, que é um grande cliente, mas que paga com 45 dias pro fim do mês. Tava dando um problema de ajuste no meu fluxo de caixa. Então eu conversei com o meu banco e falei, ó, o que é que a gente pode fazer? Então eu pago uma porcentagem da fatura. E tipo, quando eu envio a fatura, o banco financia com 24 horas o valor e ele que cobra a empresa. Então a gente colocou isso em prática para poder Mas ajustar. Mas a inadimplência tem até um certo valor, tem meios do governo que eles colocam à disposição do empreendedor para poder correr atrás dessa grana, se não é advogado e... Mas aí uma pergunta aí você falou, né? Tem antecipação. E a taxa de juros? É alta, é baixa, comparado com o Brasil? Ou então se quiser falar... Para esse caso específico, eles cobram 4% do valor. Caramba, É igual, então é alto. é igual aqui, pô. Então É igual aqui. Mas é alto. Eu fiz esse processo. Embora são pra quase 60 dias, daria 2% ao mês, mas achei Eu alto. fechei o contrato pro quarto, uma venda para o quarto maior grupo empresarial do Brasil. Não vou dizer quem é. Mas Eu falei o nome da empresa, né? Então, mas assim, tá no Brasil e o povo dificilmente, mesmo que a empresa assista, ele não vai entender nada. Então, tudo certo. Aí era 60 dias. O cara disse, ó, você entrega os blocos e emite o boleto e a gente paga com 60 dias. Eu não tenho condições, era muito bloco, velho. Era quase 200 mil reais de bloco. Aí eles encontraram essa alternativa com o banco, descontando acho que 3,75%. Para receber em 5, 7 dias, mais ou menos isso. Só que aí é o seguinte, essas empresas grandes, elas não dão calote. Pelo menos aqui não. Não, aqui não dá. Isso, não tinha risco. Eu só precisava esperar os 60 dias para ganhar tudo. Não tinha risco de não receber. Mas a gente não aguenta. Como é que tu faz com as empresas menores que têm o risco? Ou as empresas grandes dão calote lá? Ou só? Não rola o calote propriamente dito, mas às vezes tem, como você falou agora, o cliente queria de uma forma que você não interpretou bem, aí vai ficar muito mais uma disputa jurídica para dizer, não, o que tu entregou não corresponde 100% com a minha necessidade, aí vão dar... Ele se acha no direito de não pagar porque você não atendeu a expectativa. Atendeu talvez uma certa expectativa. Entendi. Pode rolar muito isso com empresa grande. Com empresa pequena é mais no setor privado. Vai ser o cara... Aqui também tem, em todo lugar tem. Mas aí a gente começou uma política que, ou em função do perfil, se já é um cliente que a gente já trabalhou e que demorou para pagar, nesse sentido, perfil, para não ser mal interpretado, a gente vai pedir um adiantamento, que pode ser até de 50% ou de 100%, inclusive, do valor. Aqui, assim, se Projeto lá... geralmente é 50-50 aqui. 50% do contrato, 50% Eu da nem, entrega. eu nem trabalho com 50%, porque eu já recebi calote de 50%. E não cobra os custos. 50% não cobra Não os cobre, custos. Geralmente não cobre. Para a venda de material, que são os blocos, a gente sempre pega um adiantamento e vai recebendo pagamentos fracionados, de forma que na última entrega o pedido só sai da fábrica se estiver quitado. Isso cliente, pessoa física, pequeno, né? Que o risco do cara, se o cara se assim, não vou pagar, e fica por isso mesmo. A gente também não consegue receber. Aqui tem a vantagem de ter a RT, né? De obra, inclusive, que pode servir como instrumento de... muita coisa, cobrar, não. não, mas ele está falando da venda de produto, no Na caso. Venda de né? produto. De serviço. Quando a gente vai para projeto, que a gente também tem equipe de projeto, elabora projeto na empresa. Quando a gente vai para projeto, geralmente é 50% de adiantamento, como ele falou, só que tem mais duas parcelas, uma de 20, mais três parcelas, uma de 20, uma de 15 e a última ficou quanto? 15. Pronto, e a última de 15. Então, no máximo, se o cara for muito ardiloso e ardiloso, não sei qual é a palavra. Safado. Safado, também. Não sei como é safado em francês, como é safado em francês. Safadê. Safadê. Foi isso que eu pensei. Se o cara for muito safado, o cara recebe o projeto e fica me devendo 15%. Aí com os 85%, geralmente dá para cobrir os custos. Pelo menos eu não fico no prejuízo. Não fica no prejuízo. O que eu já fiz, minhas maiores dificuldades com inadimplência foi com empresas de construção, que contrata o projeto. A última, eu consegui receber o pagamento, o que é que eu fiz?
Porque normalmente o cliente dele vem primeiro para mim, para fazer uma viabilidade ou para criar um projeto estrutural em função do cronograma de necessidade dele, e depois vai procurar uma empresa. Aí eu coloquei meu cliente em relação com ele e conversei, ó, eu vou dar te indicar, mas tu tem que pagar o que tu tá devendo. Então foi bem uma chantagem, rolou, não sei nem se foi muito legal, mas me pagaram. Deu certo. Não, na verdade foi assim, ó, tu tá sem dinheiro, tu tá liso, eu vou te dar um cliente pra tu receber e tu me pagar. Não, pra você pagar e depois receber. Não, mas pelo menos vai receber, né? Pelo menos vai receber Me cobre, né? pague, senão você nem recebe. Que ligue não. Agora voltando para projeto, que a gente deu uma fugida de engenharia, mas acho que mas acho que é super válido, até para que as pessoas conheçam um pouco também sobre a cultura lá de fora. Tem gente que a oportunidade que ela vai ter de conhecer o outro país é aqui num vídeo, porque ela não tem. Tem gente que está tão distante de viajar para fora do país, E que até nem por quer, conta né, do muitas câmbio. vezes, né? Não, mas é para conhecer, mas com um câmbio de 7-1 quase, você com um salário mínimo de 1.500 e o câmbio de 7-1, o cara não sai nem, não chega nem no aeroporto. Então, é importante, né, conhecer um pouco da cultura, conhecer um pouco da história. Mas voltando agora para a parte de projeto, que é o seu grande forte. Como é que tá o BIM lá na Europa? Boa Porque pergunta. aqui fala-se muito, mas propriamente dito, a gente ainda tá devagar. Não, lá, claro, não vai ser generalizado, vai ser muito em função do porte da obra, mas a gente tem um projeto na Disney. Ele é A Disney de Paris. Euro Disney. Ele é 100% no BIM. Que E massa. o que é legal, dá alguns problemas, porque em função do interlocutor, talvez não tenha aquele manejo, né? Mas é impressionante, algumas informações a gente não tem. A gente pode ir na maquete e recuperar tipo a largura de uma parede estrutural. A gente vai muito fazer ensaio não destrutivo lá para saber. A gente tinha que criar uma passarela entre dois prédios e o controle técnico exigia uma comprovação de que a parede estrutural tinha armadura, mas sem poder fazer a sondagem, porque já está pronto. Então não pode criar uma abertura para gente exterior, Caramba. externo, tudo isso. Então a gente foi fazer e tipo faltou, porque esses equipamentos de radar muitas vezes Isso que eu falava, foi ressonância, RX foi o quê? é ressonância Ressonância. magnética. Então muitas vezes para poder ajustar o parâmetro do equipamento você tem que ter uma cota, uma referência real da obra. Então tive que medir uma parede estrutural lá para ajustar no meu equipamento e estava correspondendo com a da maquete, então bem precisa. Que massa. Então a gente usa 100% BIM nos nossos serviços, porque até para projetar é mais simples quando você está em 3D. Então a gente vai usar em 100% dos nossos projetos, mas eu vejo que muita gente não usa, inclusive tem muito arquiteto que não está projetando em... Projetar em 3D e BIM não é a mesma coisa, hein? Mas para ter bem muita atenção, para não ter abuso de linguagem, mas eu vejo que tem muita gente que não utiliza essa ferramenta, né? As ferramentas e as facilidades que vieram com ela, né? Inclusive a gente evita muito incompatibilidade, né? Propriamente dito. Porque a parte estrutural muitas vezes é negligenciada porque é a parte que ninguém vê. Mas a força de estar calculando em 3D, a gente muitas vezes envia o 3D para o arquiteto, ele muda o projeto, porque ele vê, pô, não tinha me ligado nesse lance aqui, vou fazer melhor. E a gente de praxe tá nesse padrão e tem muito cliente que volta, porque muitas vezes a gente já foi vítima do nosso sucesso. E, tipo, entrou muito serviço, a gente tá conseguindo mais atender e principalmente antes eu tava dizendo sim para tudo, com medo de não ter justamente o fluxo de caixa. Tudo que vinha era sim, aceito, mas não tinha mão de obra para atender a demanda. Mas tipo, tava atrasando, criando insatisfação com o cliente, mas são clientes que estão voltando, porque justamente, embora a gente tenha tido esse atraso, o padrão de qualidade tava junto. Então, isso foi muito graças ao BIM e o fato de estar projetando sempre em 3D e criando essa análise de compatibilidade com os outros as outras partes, né? Disciplinas que estão no serviço. Então, eu acho que a gente está encerrando o tempo já. Para finalizar, eu tenho mais uma pergunta. Não sei se você tem. Minha última pergunta. Pode mandar bronca. Qual conselho, que aqui a gente não vai dar conselho ao vivo, mas o que é que você acha que o Brasil poderia evoluir comparando a projetização de estruturas em relação à Europa, em relação ao que você vê lá, o padrão de qualidade das estruturas, o que é que você acha que o Brasil poderia Posso responder melhorar? de duas formas. Claro. Uma Fica à vontade. é a valorização, que não tem nada a ver com cálculo propriamente dito, mas é a valorização da mão de obra.
Do profissional. Do profissional, não necessariamente mão de obra do campo, mas do cara que vai calcular. Esse é o primeiro aspecto. E do ponto de vista técnico, propriamente dito, eu acho que tem que se ter um esforço maior, principalmente na UFPE, da minha bagagem, não sei hoje em dia se esse esforço já está em loco, mas de dar espaço a profissionais da área que tem atuação comprovada para vir ter uma troca com o profissional que está se formando hoje em dia. Porque o gap, realmente, você está preparado para fazer um cálculo estrutural bom, é muito alto. E justamente pelo fato de que o serviço não é valorizado, em muitos escritórios de cálculo, o engenheiro que está num projeto não vai ter nem ter tempo de passar essa informação para o outro, porque se ele perder tempo ali, vai perder grana. Quando você fala em não valorização do profissional, só para a gente ter uma noção de números, aqui a gente sabe que um projeto custa em torno, falando de estrutural, né? É o que? 1%, 2% do custo da obra. Quanto é lá, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. O mesmo, 3%. Mesma coisa. Mesma coisa. Se arredondar tudo. Até com controle técnico incluso, vai ser de ordem de 3%. Entendi. Mas lá não se... Porque a gente dá muito balão no engenheiro estrutural aqui. A gente às vezes não vai nem fazer o estudo de solo, que é imprescindível. Assim, é lá, né? O terreno é esse, te vira aí qual é o solo. E lá, porque tem essa obrigação, inclusive do ponto de vista do seguro, né, que está assegurando a empresa que vai realizar o serviço, tem essa obrigação. E até se o cara for pegar um empréstimo do banco, o banco vai dizer, não, preciso do aval do controle técnico e do seguro. Então eles não dão balão. Então os 3%, os 2%, a galera vai conseguir fechar a conta do final do mês. Aqui, como eu falei, os preços variam muito. O comprador não valoriza esse serviço. A forma que ele puder dar balão, ele vai dar. Na época a gente estava fazendo muito projeto estrutural aqui no Brasil. Tinha obra que a gente tinha que realmente ter esse esforço pedagógico junto com o cara para dizer, se tu fizer o ensaio de solo, tu vai economizar 10 mil conto. A gente até inventava às vezes um pouco do valor para ele sentir que, tu vai gastar 1.000, 1.500, mas isso vai ser revertido realmente. Entendi. E mesmo assim não dava. Então... Não, eu tive cliente que, tem que fazer a sondagem, aí quanto é a sondagem? 1.600. Muito caro. Eu disse, eita, se tu tá achando a sondagem cara, o projeto estrutural então ferrou, porque o projeto estrutural vai ser 5 mil. Era 5 mil, deixa, eu vou fazer com o pedreiro mesmo. Putz, tá bom, ok. É igual aquele áudio que rola, né? Cara, se você tá achando que o projeto, você tá achando que tá caro, não mexe com obra não mexe, deixa pra lá. Vai fazer outra coisa, né? Mas acho que é isso. Eu acho, assim, para finalizar de novo, apareceu outra coisa. Qual dica você dá para um profissional que está assistindo a gente e tem interesse em atuar na Europa? Seja projetista, seja construtor. Manda o currículo. Manda o currículo. Olha aí. Contratando. Não, é ser curioso, não achar que software vai resolver a bronca, ter uma ideia de conceito, porque muitas vezes, um problema de colapso de obra, muitas vezes não é nem o cálculo, é o conceito que não estava bem aprimorado para ter uma noção geométrica e física de como as cargas vão se distribuir na estrutura. Então, ter essa curiosidade da filosofia das coisas e não só do manejo prático e da utilização de um software estrutural. Então é isso, eu acho que é ser curioso, ter vontade, não ter preguiça de trabalhar e não priorizar só o dinheiro, que é importante, claro, mas realmente o conhecimento. Bacana. Para incendiar um pouco as coisas, qual é a carga horária semanal da França? 35 horas. Eita, poxa! Bom demais. Aqui estavam querendo tirar de 44 para 36, né? Aqui o empresário tem carga horária de 90, 100, olha lá, viu? Mas a mão de obra estão querendo reduzir aí para 30 e poucas horas. 44 tá demais. Só tá 35, manda o povo pra França, pô. Quem quiser trabalhar menos já sabe, vai pra França. Vai pra França, pô. Pena que o engenheiro ou o médico não vai ganhar 10, 20, 30 vezes mais do que a população. Mas vai viver bem. Aqui no Brasil é esquisito, eles aumentam os impostos e diminuem a carga horária pro cara ganhar menos. Aí quem é que vai sustentar? Já tava difícil, agora vai ficar mais difícil ainda. Pra matar o peão. E agora um recado final. O que é que você diz aí? Em relação a engenharia e construção, dá um recado aí para quem quer trabalhar na área, para quem quer trabalhar com projeto estrutural, para quem quer ir para fora, como ele já falou. Eu vou dar o conselho que foi me dado antes de escolher qual vestibular que eu ia fazer na época. O Brasil ainda é um canteiro de obras. A infraestrutura do Brasil está deixando a desejar ainda. Então, é uma área muito promissora.
Então, promete ainda muito espaço no mercado de trabalho, muita oportunidade de empreendimentos, muito espaço para inovação, que seja de um cunho estrutural ou material ou princípios construtivos. Então, é a área que promete muito. Não é só o TI que está dando certo agora, não. Oi, ó, um defensor. É isso aí. Tem que mandar esse vídeo para Renato Albani, que diz que engenheiro geralmente é Uber. Ele vai fazer uma piada sobre isso, tenho certeza. Pois é, então... Bom, então finalizamos mais um Pode Construir por aqui. É isso Tem aí. que deixar aquele recado, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para teus amigos, deixa seu comentário, o que você quer ver por aqui, o que você achou do episódio, um recado pro Igor, para ele vai ler os comentários, hein? Sim, Então responder deixa um recadinho aqui para Igor e agora é contigo. É isso aí, Igor. Muito obrigado aí pela sua participação. Agradeço muito você ter pego um avião da França para cá só para gravar com a gente. Foi bom. Nosso primeiro Quase convidado isso aí. internacional. É isso aí, nosso primeiro convidado internacional. As portas estão abertas. Se você não quiser vir para o Brasil, pegar calor, pegar alagamento como a gente pegou hoje aqui em Recife. Ele gosta? Carneiros até quase ontem. Então venha, sempre que você vier, traga um tema novo aqui lá da Europa para gravar com a A gente. próxima visita, se a gente ainda não tiver feito de frame, aí você tá convidado As pra gente portas falar só sobre estão frame, sempre tudo abertas, a detalhe, partir né? de agora você é da casa. Aí tá Obrigadão, certo. Beleza? Beleza, velho. Obrigadão. Então, Valeu. estamos finalizando mais um Pode Construir e nos vemos no próximo episódio. Valeu.